Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 100 do podcast Falando de História. Eu chamo Marco António, comigo estão, como de costume, o Roger Lides Jesus e o Paulo M. Dias, que aqui diz sempre... Olá! Pronto, agora que já meti o bedelho onde não sou chamado, agora podem fazer vocês, o que é habitual. Aqui estamos, no nosso episódio 100. Acho que isto merece uma musiquinha, Paulo, não achas? Não sei até que ponto é que os nossos gostos musicais se transferem para a nossa comunidade, Roger. Certo, ou até na realidade que o meu gosto se transfere no teu e o teu no meu. Já são demasiadas transferências. Mas chegamos ao episódio 100 e isso é motivo de festa, de gáudio, de não sei. Ontem nem sequer nos lembrávamos do nome do Petra Porunhosa, portanto acho melhor não começarmos momentos musicais. É verdade. Mas chegámos, é uma vitória nossa. Não vou dizer que nunca pensámos chegar aqui, mas talvez nunca tínhamos pensado chegar até este ponto, e por isso decidimos fazer um episódio diferente. Não há nenhum tema em especial, vamos falar sobre o podcast. Vamos responder a algumas perguntas que os nossos ouvintes nos foram lançando nas redes sociais e depois teremos uma secção à parte no final para desanuviar um pouco este ambiente, não é, Paulo? Sim, para verem como as nossas gravações, embora fiquem muito certinhas no final, graças em boa parte à magia do Marco António, durante a gravação em si acontecem muitos erros, muitos bloopers, muitas hesitações, sobretudo os nossos episódios iniciais, como verão, quando estávamos sozinhos, atirados ao mato, os dois. E portanto esperemos que achem tanta graça a estes bloopers como nós achamos. Sim, magia do meu lado não diria, não sou mágico nem ilusionista, mas sim, e esses momentos vamos ouvi-los lá mais à frente, dão algum trabalho na edição, retirar todos esses momentos de galhofa, alguns que nos cancelariam na internet com muita facilidade, diga-se de passagem, mas daqui a pouco vamos ouvir alguns deles. O que eu sugiro é, então, porque este programa é diferente, ouvirmos as perguntas dos nossos ouvintes para vocês e das vossas respostas para os nossos ouvintes. O que é que acham? Sim, parece bem. Pode ser, vamos entrar nisso. Bom, podemos começar com a pergunta do patrono Pedro Lucas, que vos pergunta: porquê é que é tão pouco falado na história da nossa terra a presença dos visigodos e sobretudo dos muçulmanos? Afinal, estiveram cá 500 anos e ninguém aprende o nome de dirigentes, de guerreiros, de poetas, as façanhas, etc. Tantas obras tenho lido, desde o volume primeiro de Alexandre Colano a estudos recentes sobre a Lisboa árabe. Falta aos portugueses saberem que há história para trás de Dom Afonso Henriques, e bem rica. É mesmo assim, rapazes? Bom, realmente é uma questão pertinente. O facto é que durante bastante tempo, sobretudo no século XX, se ignorou um bocadinho este passado de Portugal, até porque havia essas ideias nacionalistas de o Portugal começa no século XII e depois havia aquelas questões de quando é que começa, 1139, 1143, ainda são questões debatidas. E portanto esse passado acaba por ser um bocadinho esquecido, apesar de evidentemente não haver cortes na história, ou seja, o Portugal cristão do século XVIII é herdeiro do Portugal islâmico dos séculos anteriores, como o Portugal islâmico é herdeiro do Portugal visigodo, também ele cristão, inicialmente um cristianismo mariano. E de facto é uma diferença. Por exemplo, não sei se também te aconteceu o mesmo, Roger, mas quando entrei na faculdade, no meu primeiro ano de licenciatura, tinha uma cadeira dedicada precisamente a este início do período medieval, em que falamos durante meses sobre os suevos e os visigodos e tudo o que se passa na Península Ibérica durante esse período, com os reis Recaredo e Vitiza e outros nomes que tais. Não, por acaso eu tinha uma cadeira de História Medieval de Portugal, onde aí sim falávamos do período visigodo e de todo o período islâmico, aliás, do fim do período visigodo, com os recaredos das Astúrias e os Leovigildos e esses arianos todos. Fantásticos. Exatamente. Mas realmente é interessante ver como grande parte da população desconhece esse passado, se bem que eu acho que a coisa tem mudado até do ponto de vista da investigação, quer dizer, a partir sobretudo, bem, inicialmente há aquela obra que é Portugal na Espanha Árabe, do Borges Coelho, que é uma obra clássica sobre o assunto, e tem havido uma grande renovação nessa
diversas áreas. Agora, a questão é se realmente se passa para o grande público. Há o campo arqueológico de Mértola, que obviamente nós recomendamos fortemente, com estudos precisamente, por exemplo, de Santiago Macias, de quem já falámos aqui neste podcast, ou até de Cláudio Torres, e de toda uma escola que por aí seguiu, e aliás nós já tivemos aqui um episódio sobre a presença islâmica na Península Ibérica e que tem dado frutos, há cada vez mais estudos. Agora realmente é importante eles chegarem ao grande público para mostrar quais são as continuidades, quais são as linhas de força. Isso realmente acho que, sobretudo no sul de Portugal, será muito mais visível, e é preciso haver um maior esforço por parte, por exemplo, das câmaras, ou por parte, destas iniciativas de chegar ao grande público para se perceber na realidade o que é que já se sabe e o que é que falta fazer, porque obviamente ainda falta fazer muita coisa, ainda falta saber também outro tanto, mas é um passado que é muito importante e aliás nós esperamos mais episódios sobre essa temática. Sim, e apesar de tudo, o período dos suevos, dos visigodos é um bocadinho mais esquecido até que no islâmico. É quase como se houvesse ali um interregno entre o período romano e o período islâmico. Mas que tem o seu interesse próprio e também, lá está, há bastante informação que podemos obter desse período a partir da arqueologia, sobretudo, e tenho colegas que o fazem e, portanto, é uma questão de divulgar mais e também puxar o interesse das pessoas. De resto, fica aqui a nota de que muitas vezes, mesmo o que se diz que é romano em Portugal, não é necessariamente romano, o que tem a sua piada. Às vezes é posterior, às vezes é islâmico ou visigodo e até... às vezes já aconteceu ver alguém dizer que era uma ponte romana e na verdade era uma ponte mandada construir pelo Dom João III no século XVI. Sim. Portanto, às vezes é engraçado. E infelizmente no passado até houve problemas de destruição deste património arqueológico para se chegar à parte romana, que era aquela que interessava mais, e portanto, obviamente, para se chegar dentro destas edificações antigas, vai-se escavando, só que obviamente para se chegar às partes mais antigas tem que se ir removendo ou destruindo, literalmente, e quando não há essa preocupação, há uma destruição, infelizmente, do que é, claro, mais recente, e nesse mais recente está, obviamente, o período visigodo e o período islâmico, e sabe-se de alguns casos onde, infelizmente, isso foi destruído, não por um descuido ou porque, enfim, porque não, efetivamente por um descuido, mas isso porque não havia uma sensibilização para esse período, para essa época. Mas, pronto, esperemos que as coisas mudem. Quando se fala do estudo da história, fala-se de fontes, de factos históricos. Vocês estão sempre à procura da melhor informação, da melhor forma de encontrar os factos. Agora vamos falar de entretenimento durante um bocadinho. Daqui a pouco até vamos falar de gaming, mas para já vamos falar de séries e filmes, por causa da questão colocada pelo patrono Francisco, que é a seguinte: quando vejo uma série ou filme sobre o passado, fico, de certa forma, intranquilo, é a palavra que ele usa, com a narrativa histórica que está a ser transmitida e a imagem daquele tempo ou espaço que é passada, por ser difícil escrutinar o rigor histórico que lá está aplicado. Costumam fazer, vocês, algum tipo de pesquisa quando veem obras sobre épocas ou tempos que não dominam? Recomendam algum site ou publicação que se debruce nesta questão? Esta é a pergunta colocada pelo Francisco. Eu já aqui posso acrescentar que já vos ouvi no programa a criticarem filmes e séries por pouca factualidade ou pouca veracidade dos factos. Pouco rigor histórico. Exatamente. Sim. Pouco rigor histórico. E isso é um drama para nós, porque é preciso desligar o chip, ou então é quase impossível desligar o chip quando se vê um filme histórico e desfrutar realmente, mas quer dizer, é um trabalho de ficção e aí tem que haver esse trabalho pessoal de perceber onde é que estão os limites da ficção. Isso é difícil às vezes porque infelizmente, como é que eu ia dizer isto? Uma coisa é realmente um trabalho de ficção e isso aí pode dar as voltas que quiser, não temos nada a ver. Outra coisa é efetivamente o rigor histórico que aparece nestas obras, séries, filmes, por exemplo, e que vai ter um impacto tremendo na forma como a população, como o grande público vê o passado. E isso para nós é que é preocupante, porque, enfim, podem dar as voltas que quiserem no argumento, nos romances, nas guerras, o que quiserem. Agora, é preciso ter um mínimo de rigor histórico, sobretudo para que se consiga despertar o interesse. Não quer dizer que a falta de rigor não desperta o interesse, às vezes desperta e pelos piores motivos, mas o que gostávamos era ver realmente uma maior preocupação. Não é, Paulo? Sim, no imediato é sempre um bocadinho difícil fazer essa pesquisa, não é? Quando estamos a ver um filme e de repente aparece alguma coisa
Por exemplo, recentemente eu até vi o segundo filme do Gladiador, não recomendo, e não Por sendo um causa especialista disso, precisamente. exato, e não sendo um especialista no período romano, havia ali algumas coisas que me saltavam imediatamente à atenção, pela sua falsidade. Lá está, tubarões no Coliseu, de repente. Sabemos que aconteceram batalhas navais no Coliseu, mas não levaram tubarões. A resposta de Ridley Scott a isto foi: como é que você sabe? É muito fácil levar tubarões para o Coliseu. Pronto, está bem. Se ele o diz que no século III da nossa era era fácil, talvez fosse. Mesma coisa do Napoleão, portanto. Mesma coisa com o Napoleão, mesma coisa com muitos outros. Agora, para nós é um bocadinho mais difícil desligar o chip quando é algo da nossa área. Ou seja, para mim mais o período medieval, para ti mais o período moderno. Quando são coisas da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira, ou seja, de outra época, é um bocadinho mais fácil. E quando não sabemos alguma coisa, quando alguma coisa levanta a atenção, o primeiro instinto, como nós somos millennials, é ir... já agora vou aqui rapidamente à Wikipédia e ver o que é que diz sobre este personagem, sobre este acontecimento, para ver se diz a mesma coisa. Não quer dizer que a Wikipédia esteja necessariamente correta. Em muitos casos está, outros não. Mas é sempre uma necessidade um bocadinho mais imediata de precisar de uma resposta. Em vez de ter que me levantar e ir ao meu escritório e ver os livros, simplesmente, não, deixa ver o que é que diz aqui a Wikipédia e depois logo confiro. Não conheço nenhum site específico que o faça. Há por acaso uma senhora holandesa nas redes sociais que é conhecida como a Fake History Hunter, a caçadora de história falsa, que atua sobretudo, que eu tenha visto no Twitter e no Blue Sky, e que faz este esforço de ir atrás de publicações onde as pessoas publicam pseudo-história, e abrange tudo um pouco: filmes, jogos, séries, mitos, comentários políticos atuais. Comentários políticos atuais também, muitas questões que nem se levantam e que as pessoas simplesmente reciclam e atiram para o ar. E portanto acho que depende um bocadinho também do nosso esforço individual. Lá está, recomendo sempre uma primeira vista na Wikipédia. Não quer dizer que esteja imediatamente errado, como ponto de partida, para abrir o interesse. O que é que diz aqui sobre isto? Eu recordo-me que recentemente, a propósito de... já não lembro de que filme foi, mas também peguei e pensei: o que é isto? Não conheço. E fui ver, e de facto depois a Wikipédia dizia uma coisa, e depois quando fui a um livro expandia. A Wikipédia não estava errada, não é? Mas estava resumidamente o acontecimento. E portanto acho que isto é algo que podemos fazer por nós próprios, não é? E nós já fizemos, lá está, várias vezes isso aqui no podcast, com a tal série da RTP, A Rainha Bastarda, cá de estar perdido numa miscelânea, de má memória, ou com aquela série péssima do Magalhães da Amazon. Acho que creio que também já falámos de outras coisas. Não chegámos a falar daquela série sobre o Japão, o Shogun. Exatamente, o Shogun, mas que é também uma boa série relativamente do ponto de vista histórico japonês. Não, a certa altura estava planeado fazerres um episódio sobre O Duelo, de Ridley Scott, mas houve uma certa pessoa que nunca viu o filme. Sim, exato. Não, entretanto já vi o filme, portanto poderemos fazer uma recensão. Agora já não vou rever, deixa estar. Não, até porque é um filme bastante longo. E o Ridley não merece depois do Napoleão e depois do Gladiador 2. E a questão, por exemplo, pegando no Duelo, a história real é muito interessante. Sim. É factualmente muito interessante. E a forma como ele pega na história de haver uma incerteza sobre o acontecimento central é interessante. Exatamente. Mas depois é um pastelão, acaba por ser... Sim, lá está, é complicado. longo. Mas isso já ultrapassa a nossa avaliação do filme enquanto obra histórica, não é? Já é, lá está, enquanto narrativa, enquanto obra cinematográfica e por aí fora. Mas quanto a rigor histórico, quer dizer, e há bons filmes. O Silêncio, do Scorsese, eu falo sempre desse filme porque acho que é um filme ótimo do ponto de vista histórico. Enfim, há muitas obras que valem a pena e há outras que, claro, que nem sequer vale a pena perdermos tempo com o rigor histórico, porque, quer dizer, o fim é simplesmente entreter. E não há qualquer mal nisso, não é? Está tudo bem, ok, vemos, entretemos, e enquanto estamos a ver o filme, serve o seu propósito, que é simplesmente estarmos ali 1h30, 2 horas a vermos qualquer coisa sobre qualquer episódio histórico, e francamente também ninguém vai morrer por causa disso. Agora, claro,
o rigor histórico, que muitas vezes se traduz em pequenos pormenores, não é? Em referências a factos históricos, a formas como se vestem, a forma como dizem, o que falam, e isso não custa nada, e infelizmente é ou a falta de consultoria histórica ou simplesmente um desprezo por o que deve ser esse rigor histórico, e isso é o problema dos próprios realizadores. Infelizmente não podemos fazer nada quanto a isso. Sim, e quando... Lá está, esses são os casos mais marginais, mas depois há aqueles que são um bocadinho mais absurdos de alteração do que sabemos ser factual, que sucede. Nós damos sempre o exemplo desta série, da Rainha e a Bastarda, em que a certa altura o futuro Dom Pedro I falece pouco depois de nascer, e é por alguma razão atirado de uma falésia, e portanto... a não ser que o objetivo seja realmente ser uma história alternativa. Aí também não há problema, não é? Porque aí está assumido. Mas tem de ser anunciado, exatamente. Mas tem de ser anunciado. Mas não assim no meio do coisa. Avaliar a veracidade e o rigor do que aparece na arte em relação à nossa área de interesse é um problema de qualquer profissional. Os cientistas muitas vezes calculizam tudo o que seja filmes e séries e obras artísticas que mencionem ciência, e vão fazer também a sua própria ciência em torno disso. Muitas vezes discordam do que ali está. Algumas vezes, raras, dizem que as coisas até fazem sentido e batem certo. Eu, por exemplo, como jornalista de formação, eu não estou jornalista, sou jornalista. Neste momento não estou oficialmente como jornalista, mas também berro contra a televisão ou contra o que estou a ver quando vejo a maior parte das instâncias em que vejo o trabalho de um repórter, por exemplo, de televisão, a ser mostrado num filme ou numa série, quase sempre está mal feito. Portanto, parece que até uma coisa bizarra que um produto de média não saiba como é que os média funcionam. Claro. Tudo bem, mas pronto, mas concordo e percebo a vossa avaliação do rigor histórico das obras de entretenimento. Continuamos no entretenimento, daqui a pouco vamos à América do Norte, salvo seja, mas para já, como estava prometido, vamos falar de gaming. O André Silva, patrono, pergunta-vos se jogam jogos de computador históricos, e continua a questão desta forma. Assim à cabeça vem-me Crusader Kings, eu não sei de que é que estão a falar, Europa Universalis ou mesmo Civilization. Sempre me questionei, diz o André, qual seria a relação de um historiador com estes tipos de média? Eu vou deixar o Paulo responder, porque eu sou um boomer de coração nessas coisas e não joguei nos meus tempos. E eu sou um boomer, ponto. Exatamente. Joguei nos meus tempos, o máximo foi o Age of Empires 2, e depois deixei-me, portanto, há já muito, e fizeste muito tempo. Fizeste um trabalho com o Rome Total War. Sim, exatamente, o Rome Total War, exatamente. Na faculdade fiz uma reconstituição da Batalha de Gaugamelos, de Alexandre Magno, com o Rome Total War, e fiquei pelo Rome Total War 2, ou o Medieval Total War 2, acho que foi o último que joguei depois disso. Que saiu em 2006. Exato, portanto, diz muito. Continua, portanto, Paulo, agora anos. É contigo. Bom, eu nerd me confesso e jogo muitos destes jogos ainda, sempre, desde provavelmente 1998 ou 99 que jogo a jogos históricos, desde o Age of Empires essencialmente, e lá está, jogo muitos destes jogos referidos, o Crusader Kings 2 e 3, sem dúvida, o Europa Universalis, o 4 essencialmente, Civilization nunca me puxou, curiosamente. Jogo muitos outros jogos, agora até a tentar uma coisa ligeiramente diferente, porque estou a divulgar este gosto pelos jogos históricos e a sua relação com a história online. Faço streams na plataforma Twitch de segunda à quinta-feira, essencialmente a partir das 9 da noite. The Real History Gamer. O nome não é grande coisa, mas é assim que me encontram em todas as redes sociais, mas era o nome que estava disponível, lamento. Hoje em dia, em 2025, é difícil arranjar um nome bonzito que não esteja já tomado, e portanto é isto. Podem seguir, podem juntar-se aos streams para ver, jogar e falarmos de história, que é o que faço. Por exemplo, tenho jogado Kingdom Come Deliverance, um jogo, neste caso o 2, um jogo passado precisamente na Boémia, ou seja, na República Checa, essencialmente, do século XV, de inícios do século XV, e que é um jogo reputadamente muito bom em termos de realismo histórico, que é uma coisa que
não sendo essencial porque é um meio de divertimento, não é? É entretenimento. É bom de ver. Tem as suas falhas, tem sempre, já o primeiro jogo tinha. Este saiu este ano e é genuinamente muito interessante e muito bom. Até escrevi a certa altura uma review, uma recensão ao jogo, que foi publicada recentemente pelo Rubber Chicken, e de facto lá está. É sempre o meu gosto pela história surgiu um bocadinho por causa destes jogos e também na altura em que o canal História, nos idos dos anos 90 e inícios dos anos 2000, dava bons programas, e não era só nazis e lojas de penhores, ou lojas de penhores de nazis e tesouros dos templários e coisas do género. E portanto essas séries e estes jogos essencialmente fizeram toda a diferença no meu gosto pela história, e como historiador consigo ainda assim apreciá-los sem ser demasiado minucioso, ou seja, sem ser muito chato quanto aos jogos em si, e que recomendo sempre, são sempre muito interessantes, recomendo sempre aos nossos ouvintes. Há toda uma série. Também joguei os Total Wars, como tu disseste, desde o velhinho Rome, que salvo erro saiu em 2005, até aos mais recentes. E portanto já sabem, quem quiser seguir os streams, eu vou abusar um bocadinho da autopromoção e deixamos o link do Twitch na descrição deste episódio. Não deixamos. Deixamos só para abusar um bocadinho, para ver se as pessoas juntam-se mais a esta nova iniciativa. Que não é nossa, portanto é minha. Não vale. É minha, mas sobre o rigor, aplica-se exatamente a mesma coisa que dissemos anteriormente sobre as séries e sobre os filmes, não é? Que obviamente, aliás, mas nos jogos costuma haver um maior rigor do que nos filmes, até porque todas estas grandes empresas têm efetivamente consultores históricos, a sério, até porque normalmente essa comunidade que joga é um pouco mais, como é que eu ia dizer, um pouco mais agressiva relativamente aos pormenores históricos do que aqueles que veem os filmes do Ridley Scott. Não que isso importe em muitos jogos, não é? Como o Assassin's Creed. Pois, a história saltou pela janela logo a seguir ao primeiro jogo. Portanto, olha, curiosamente, a história, como os assassinos, saltou pela janela. Exato. Fiquei preocupado porque, de facto, Boomer, pensei que de facto não ia perceber nada do que vocês iam falar. Percebi muito pouco, mas já estou a sentir um bocadinho melhor porque sei o que é o Twitch. Não vejo, mas sei da existência do Twitch, portanto já fico menos preocupado comigo mesmo. Como disse, daqui a pouco vamos até à América do Norte, mas porque estavam a falar em rigor, não só nos jogos como antes nos filmes e séries, há aqui uma questão de Veras_81 que vos pergunta qual é o acontecimento histórico sobre o qual existem dúvidas que gostavam que fossem esclarecidas. Essa é uma grande pergunta, da qual, na realidade, não sei a resposta. Paulo, qual é que achas que é o acontecimento que deveria ser esclarecido? Diz lá, a ver se me inspiras. Não é Alcácer Quibir, nós sabemos muito sobre Alcácer Quibir. Exato. Curiosamente forma-se um mistério baseado em muito pouco. Agora, um acontecimento que eu gostaria de ver melhor explicado, e isto, dizendo assim, era através da existência de mais fontes, que, tanto quanto sabemos, não existem, só se conseguirmos encontrar fontes arqueológicas. E eu sei que estou a deixar aqui um mistério no ar, mas é a Batalha de Alfarrobeira, em 1449, entre Dom Afonso V e o tio/sogro Infante Dom Pedro, que não está inteiramente claro o que é que sucede, porque não é bem uma batalha, apesar de ter esse nome. E eu gostava um dia que se encontrasse este campo de batalha, embora duvide, porque acho que está debaixo da autoestrada ali pelas alturas de Alverca. Sim. Esperava e gostava que tivéssemos mais fontes sobre este acontecimento, porque lá está, é um daqueles acontecimentos não são muitos até na história de Portugal, em que há uma clara manipulação da memória do acontecimento, e portanto aquilo que nos chega já é muito condensado e muito manipulado pelo que sucedeu, e portanto gostava de ter mais informação sobre este acontecimento. Na verdade, gostava de saber um bocadinho mais. É um bocadinho desconhecido do grande público. E eu vou para o reinado a seguir. Eu gostava de saber mais sobre a morte de Dom João II, não é? Esse grande mistério, não é? Aliás, espero que o tragas um dia este podcast para sabermos realmente se achas que ele foi envenenado ou não. Eu diria que é assim um dos grandes mistérios realmente. Sim.
É assim, havia uma forma de esclarecer, não é? Que claro. é estudando as ossadas de Dom João II. Os seus vestígios osteológicos. Se bem que, sendo ele envenenado, não sei se ficaria algum... É possível, talvez isso no os cabelo. antropólogos deveriam nos dizer. Talvez, não sei. Talvez Depende no cabelo. Talvez do tipo de veneno. Exatamente. Não sei, Nas unhas, mas algo do género. Sim. Não sei, nós Já estamos a basear viajar na estas merda. nossas... estamos a basear as nossas suposições no CSI e em programas do género. Exatamente. Mas gostávamos... Olha, também é uma boa vez a morte de Dom João II. Eventualmente, um dia, tenho a aspiração de escrever um livro sobre as conspirações contra Dom João II, Sim. que também são interessantes. Agora, a morte, pois, também é um bocadinho envenenado, mas por quem? Pois. Por quem? Não, mas de resto, quer dizer, em tantos séculos de história, quer dizer, estamos só a olhar para a história de Portugal, não é? Não sei. Uma boa pergunta, não faço... Há muita coisa. Há muita Há coisa. muita coisa. Há aqui outra pergunta sobre um desses mistérios. Já lá vamos, já lá vi. vamos. Sim. Já lá vamos. E da história mundial, não sei, quer dizer... Está-me a faltar um pouco de imaginação, verdade seja dita. Não sei, há coisas interessantes. Olha, relativamente recentemente, até houve... tu recordas, tu também leste a biografia de Carlos V. Durante muito tempo não sabia exatamente o que é que Carlos V tinha morrido. Sim. Mas depois concluiu-se que foi malária. Exatamente. Recordas-te? Nós- Uma vertente bastante violenta de malária mesmo, uma coisa. de malária. Nós não sabíamos, mas depois lá está. Fizeram esses estudos, exatamente. Fizeram esses estudos e descobriu-se que Antropológicos. efetivamente tinha morrido de malária. Sim. Não sei, talvez se os nossos ouvintes quiserem sugerir mais mistérios, nós possamos olhar um bocadinho para eles. Assim, de cabeça é sempre mais difícil. Mas pronto, há aqui umas coisas. Olha, por exemplo, há sempre aquele muito famoso da colónia inglesa perdida, que tu também conheces, de Roanoke. Sim, A colónia acho que de até já Roanoke, falámos dela aqui. na Virgínia. Tenho ideia que sim, talvez por causa Eu acho da Pocahontas, não foi? Não, e acho que já falámos dela numa miscelânea. Talvez, não sei. Agora, se não falámos, eu tinha a ideia de ter preparado uma miscelânea sobre isso. Entre pelo o menos- ter falado e eu pensar. Exatamente, porque uma coisa é os temas que nós pensamos que vamos falar e depois outra coisa é o que chega ao guião. Mas lá está. Uma colónia desaparecida, não sabemos exatamente o que é que aconteceu, mas também Exatamente. não se. Pronto. Não sei Aliás, se há teremos uma grande solução. série, uma série de filmes, quer dizer, como é que se chama isso? Uma minissérie. É uma minissérie, exatamente. Chamamos-lhe assim, do Stephen King, que é A Tempestade do Século, que é baseado precisamente no desaparecimento desse pequeno povoamento norte-americano. Isso ainda se deve encontrar, eu há uns anos atrás, ainda saquei isso para ver, porque era uma coisa engraçada. Lembro-me de passar na televisão. A Tempestade Não, do Século. Roger, não fizeste nada disso. Não, isso é ilegal, nós não fazemos isso. Desta vossa resposta, fico à espera da estreia da série CSI Dom João II Exato. e muito curioso sobre qual é o tema dos The Who que vai ser utilizado Vamos no usar. genérico. Mas vamos usar, obviamente, uns óculos de sol para dizer: parece que Dom João II morreu. E falaram em Stephen King, que abordou o tema seguinte numa minissérie, que também é um mistério que não tem fim à vista, pelos vistos, até porque muito recentemente voltou à baila como volta ciclicamente. Academicismo, no Twitter, pergunta-vos: têm uma opinião ou um palpite informado sobre John Kennedy? É uma conspiração ou não é uma conspiração? E tem mais uma série de várias perguntas. E os príncipes? Morreram na torre? Acompanharam a polémica suscitada por Philippa Langley? Bom, eu devo dizer que há relativamente pouco tempo ouvi um podcast sobre o assassinato de JFK, John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos, assassinado em Dallas, nos Estados Unidos, precisamente no Texas, em 1963. E lá está. Ficam sempre algumas dúvidas no ar porque há algumas coisas que não batem inteiramente certo. Ok? Mas o que é preciso ter em consideração é que na maior parte dos acontecimentos históricos há sempre alguma coisa que não bate certo, porque as pessoas e os acontecimentos não são sempre necessariamente coerentes. E, portanto, nunca nada é inteiramente linear. E, portanto, pode ser alguma coisa, pode não ser nada. Agora, de facto, eu já cometi o erro que peço aos nossos ouvintes para não cometerem, que é de procurarem
pelo vídeo Zapruder. O Zapruder era um senhor judeu de meia-idade que estava a filmar a parada onde ia JFK e que apanhou o momento em que o senhor é assassinado. E, portanto, não vejam esse vídeo porque, de facto, se vê que a cabeça do presidente a explodir, essencialmente. Não vejam esse vídeo, mas lá está. Subsistem algumas questões sobre esse acontecimento. Eu não sou fã de conspirações. Por exemplo, não gostei do filme de Oliver Stone. Foi o de Oliver Stone, creio eu, sobre o JFK dos anos 90, em que se vai pegar em todas as conspirações para fazer um filme um bocadinho fraquito. Não é assim grande coisa. Sobre o JFK, gosto muito mais de um filme mais recente, Parkland. Não me lembro agora exatamente da data do filme, mas que retrata os momentos finais do presidente quando é levado para o hospital de Parkland, precisamente. E há toda uma luta entre o pessoal médico do hospital e os serviços secretos por causa do movimento do corpo, porque os serviços secretos queriam imediatamente levar o corpo do presidente para Washington DC, para a capital, enquanto no estado do Texas é proibido retirar um corpo do estado sem ter sido visto e autopsiado por um médico legista. E, portanto, há ali uma questão, e é muito interessante, esse filme. Agora, mistério ou não, não sei. Queres falar sobre isto, Roger, antes de irmos aos Príncipes na Torre? Não tenho qualquer opinião sobre o assassinato do Kennedy, nunca me debrucei sobre o assunto, só realmente para dizer que o Trump acabou de lançar mais de 60 mil páginas do processo e que quem já viu as páginas diz que na realidade aquilo não acrescenta nada, porque já tem sido sucessivamente desclassificada grande parte da documentação, portanto na realidade é mais simplesmente ele a tentar dar aso a essas teorias da conspiração que orbitam à volta da sua personalidade. Exatamente, e houve muitas até que já tinham sido desclassificadas pelo presidente anterior, por Biden. Sim. Muitas, lá está, foi mais um show-off do que outra coisa. Exatamente. Até porque depois tem um sobrinho deste presidente no governo, exatamente. Não é? Que também é uma melhor teoria da conspiração em pessoa. Sim. Antes de irem para os príncipes, deixem-me só referir, porque deixei essa referência a meio. A intervenção de Stephen King nesta história é uma história alternativa, de facto, é uma história de ficção relacionada com o John F. Kennedy. É um romance chamado 11/22/63, que é a data do assassinato, e há uma minissérie que neste exato momento está na plataforma Prime da Amazon, com James Franco, com o mesmo título, 11/22/63, portanto, que mostra vários futuros futuríveis, portanto, várias instâncias em que haveria a possibilidade de evitar a morte de John F. Kennedy. Portanto, essa era a ficção que eu queria mencionar, porque tínhamos falado de Stephen King. Príncipes. Sobre os Príncipes na Torre. Esta eu não faço a mínima ideia. área. Esta fica ao Paulo. Eu não faço a mínima ideia do que é que se está aqui a falar. Pois, também fiquei um bocadinho na dúvida. Já vais perceber. Essencialmente, os Príncipes na Torre são os dois filhos de Eduardo IV de Inglaterra. Este rei falece em 1483 e, teoricamente, é sucedido no trono pelo filho mais velho. Só que eles têm um tio chamado Ricardo, que vai ser Ricardo III porque vai usurpar o trono aos sobrinhos, em circunstâncias ainda um bocadinho misteriosas, e os sobrinhos efetivamente são enviados para um mosteiro à guarda da mãe, depois são colocados à guarda do tio e, quando são colocados à guarda do tio, desaparecem misteriosamente. Ora, esse mistério não é assim tão misterioso, já que os príncipes acabam por nunca mais ser vistos. Ou seja, o tio fez-lhes a folha. Sucede que há uma senhora chamada Philippa Langley, que curiosamente foi ela que encontrou o corpo de Ricardo III enterrado debaixo de um parque de estacionamento há coisa de 15 anos. Foi ela que, a grande inspiradora desse acontecimento, foi ela que de facto encontrou a abadia onde estava enterrado Ricardo III e lá foram dar com o corpo. Sucede que agora fez um novo programa sobre estes príncipes, em que procurava encontrar documentação que justificasse que não tinham sido assassinados pelo tio Ricardo III, mas tinham sido transportados por fiéis para a Europa continental. Isto porque, mais tarde, alguns anos mais tarde,
sobretudo na década de 1490, já depois de Ricardo III ter falecido e ter sido substituído por Eduardo VII, o primeiro rei Tudor, sucede que há uma série de revoltas lideradas por dois personagens, Lambert Simnel e Perkin Warbeck, que alegam ser os antigos príncipes na Torre, ou seja, eles dizem que eram os filhos de Eduardo IV e, portanto, serão eles os legítimos reis. Sucede que não há prova concreta absolutamente nenhuma sobre esta ligação familiar destes personagens, que, como seria de esperar para rebeldes, acabam mal. Existe, sim, apoio de alguns monarcas europeus a estes personagens, porque, como seria de esperar numa época em que os reinos competem entre si, se aparece alguém capaz de desestabilizar um reino vizinho, apoia-se, sendo legítimo ou não. Portanto, há um apoio do Sacro Império a este Perkin Warbeck, que, salvo erro, vai desembarcar na Irlanda, que era controlada pelos ingleses, e lança uma revolta contra a Inglaterra. E, portanto, há todo um interesse em apoiá-lo, seja legítimo ou não. E, portanto, lá está, estamos aqui já no reino das conspirações teóricas. O mais provável é que tenha sido Ricardo III a matar os sobrinhos, tendo em conta que eles nunca apareceram em público, nunca foi dada uma explicação sobre o que lhes teria acontecido, e o tio efetivamente torna-se rei sem grandes problemas. E, portanto, parece-me que a explicação mais simples é que Ricardo terá garantido que os sobrinhos não seriam competição. Agora, nunca o poderemos dizer perentoriamente, a não ser que um dia se encontrasse um corpo. A dada altura encontraram-se 2 corpos de criança enterrados debaixo de umas escadarias na Torre de Londres, efetivamente, que era o que Shakespeare dizia que tinha acontecido aos filhos, estes príncipes, que tinham sido assassinados e enterrados debaixo de uma escadaria. Só que depois fizeram-se testes, lá está, testes de ADN, e concluiu-se que aquelas crianças não eram de todos os príncipes. Mas lá está, parece-me que a explicação mais simples será, de facto, o tio matou-os e simplesmente fê-los desaparecer. Pois. Eu acho que a solução mais simples era criar-se a série CSI, 2 pontos, 2 príncipes. Por que não? Fica aqui a ideia, podemos ser produtores, qualquer coisa assim, desde que nos renda Carcanhol. Sim. Posso fazer consultoria histórica, já perceberam que estamos cá para ajudar. Eu me inteirei disto. Estamos cá para ajudar. Eu vi o documentário de Philippa Langley sobre esta questão e realmente é uma mão cheia de nada. Pois. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio. Outra questão vinda do Twitter por Black85Snow, espero estar a dizer isto bem. Existe algum personagem histórico subestimado que merece mais reconhecimento? O Colombo português. O centro comercial. Exatamente. Que é o único Colombo português que existe. Vamos meter-nos em trabalhos, não é? Claro. Eles vêm ter connosco na mesma. Paulo, qual é que achas que é a personagem que merece mais reconhecimento? Pois estás a tentar ganhar tempo respondendo a pergunta para claro, mim. como sempre. A personagem subestimada que merece mais reconhecimento. Não sei, da história portuguesa ou da história mundial? Vamos pensar um bocadinho. É assim, eu posso dizer personagens sobreestimadas. Essas conhecemos várias. O Infante Dom Henrique é bastante sobreestimado. Pronto, Colombo, já o disse. Agora fora de brincadeira. O Colombo também é bastante sobreestimado. E a questão da nacionalidade, que é uma não questão, mas enfim, continuamos nessa. Subestimados, não sei, por exemplo, talvez eu vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, alguns capitães portugueses em Marrocos, sobretudo talvez o primeiro capitão de Ceuta, Dom Pedro de Menezes, que vai dar origem à Casa de Vila Real, e que é um sujeito que consegue consegue reerguer a casa das cinzas da crise de 1383-1385. Tinha sido completamente espoliado, viveu no exílio, regressa a Portugal, junta-se à casa do infante Dom Duarte, futuro rei, e vai conseguir tornar-se o primeiro capitão de Ceuta
e em essencialmente 9 anos de serviço contínuo em Ceuta vai conseguir ganhar dinheiro e prestígio suficiente para depois, em 1424, ser o primeiro conde de Vila Real, casa que mais tarde, no século XV, será elevada a marquesado. E, portanto, é um personagem relativamente pouco conhecido, mas que é muito interessante. Desde logo porque é ele praticamente sozinho que garante que os portugueses vão estar em Marrocos durante umas décadas e vai se manter durante vários séculos. Claro, uma personagem obscura para responder a esta pergunta, e as pessoas estão à espera de algo mais assim, espampanante, e vens buscar simplesmente um fulano perdido qualquer no norte de Marrocos. O fulano. Mas não é isso que significa subestimado? Talvez, não sei. Subestimado. O que é que tu queres? O que é que tu queres? Vais buscar quem? O Não Jaime sei, Cortesão? Não sei, não vou buscar Dom João III. Eu acho que Dom João III é um rei subestimado e subestudado, na realidade, bem pelo contrário. Dom João III. Acho que merecia uma biografia em condições, uma coisa muito mais aprofundada, mas para isso é preciso haver realmente mais estudos à volta da sua personalidade. E acho que ainda por cima, sendo um período de charneira como se sabe na realidade muitíssimo pouco sobre o seu reinado, infelizmente. Da mesma pessoa no Twitter temos uma outra questão. Quais é que são os perigos de se romantizar ou distorcer a história? Olha, o perigo imediato é eleger um governo fascista que está a transformar um país numa ditadura. Estamos a ver isso acontecer nos Estados Unidos, onde houve efetivamente uma romantização da história, uma distorção total do que foi passado histórico, de maneira que uma das palavras censuradas por Trump, e esta tenho insistido nela nos últimos tempos, uma das palavras censuradas pela administração de Trump é a palavra historicamente. Eles não querem dar contexto histórico fundamentado ao seu passado, porque assim obviamente seria muito problemático para eles implementar políticas obviamente de não discriminação racial e tudo mais, que é o que eles estão obviamente a abolir, mas isso levaria-nos para outros contextos. Mas o perigo imediato é esse, é obviamente haver uma manipulação que depois tem obviamente ganhos políticos, quando na realidade o passado são boas cenas, a história é boas cenas, e não é uma coisa a preto e branco como nós gostamos de dizer, não é, Paulo? Sim, acaba por ser sempre a manipulação política que nós vemos constantemente, uma vez mais. Passámos algum tempo sem ter grandes manipulações políticas e agora vê-se um bocadinho por todo o lado, na Rússia, Israel, Hungria, Estados Unidos, China, seja onde for, há um bocadinho por todo o lado. E é francamente assustador, desde logo que não os é uma coisa resultados são sempre nefastos. Sim, não é uma coisa de agora, mas é uma coisa Sim. que agora se está a tornar mais clara e mais premente. E porque tem ramificações maiores, eu diria, talvez hoje em dia, não sei, tem mais ramificações porque se reproduz o modelo um pouco por todo o lado. É mais fácil de imitar. Claro. E isso antigamente não existia, enfim, de forma tão linear como nós conseguimos ver nos tempos de hoje. Sim, os partidos fascisoides dos vários países, Portugal incluído, é mais fácil imitar o discurso e importar problemas de outros países, desde logo os Estados Unidos, importar polémicas e problemas que não existem em Portugal e tentar fazer com que seja uma coisa que é em si mesmo anti-histórico. E aqui é preciso ter em consideração que são geralmente os partidos que dizem ser os maiores defensores da história, Exato. com líderes que se ajoelham perante estátuas como se fizessem sequer ideia do que é que essa estátua significa, ou que vão ajoelhar-se perante túmulos, que depois importam o que menos diz respeito à história de Portugal, fingindo, por exemplo, que o Islão não faz parte da história de Portugal há mais de um milénio, importando outras coisas que não dizem nada ao país ao longo de 900 anos ou mais de história. Nesta resposta falaram várias vezes nos Estados Unidos e, como estava prometido há pouco, vamos então até a América do Norte, não só até aos Estados Unidos, para toda a América do Norte. Pedro Tojo, do Canadá, pergunta-nos porque é que Portugal nunca se interessou nas décadas dos descobrimentos à expansão para a América do Norte. É uma boa pergunta, da qual não teremos resposta. Falta documentação. Houve algum interesse, não é? Houve aquelas viagens dos Corte Real. Houve muitas viagens, na realidade, viagens sobretudo patrocinadas, mas que nunca deram em nada. Sobretudo no século XV, antes do reconhecimento oficial das Américas.
que não é como o nosso amigo José Gomes Ferreira diz, que estão comprovadas documentalmente, não é? São factos, nunca teremos a certeza, mas mesmo no século XVI houve algum interesse, só que eu acho que se justifica pela falta de meios. Não havia efetivamente capacidade para cobrir todas as áreas, e havia um claro interesse, um claro predomínio por se manter a rota da carreira da Índia, ou seja, para a Ásia, até porque o Brasil também é um acidente de percurso e que vai sendo construindo aos poucos, de jeito que não é uma prioridade portuguesa, e depois, quando obviamente se percebe o potencial, quer dizer, já não há meios e já há outras prioridades, como o próprio Brasil, quer dizer, quando se tem o Brasil, a América do Norte vai despertar muito pouco interesse face a isso. Eu acho que é sobretudo isso, falta de meios e outras políticas que definiam outras regiões, e claro que como Portugal estava virado para o comércio para a Ásia e depois para a África, que outras potências europeias se viraram para as sobras, não é? Como por exemplo Inglaterra para a América do Norte e França também, e por aí fora. Sobre o Canadá há um interesse que é mais económico e não oficial, os bancos de bacalhau. Sim, os bancos de bacalhau da Terra Nova, em que vão haver de facto pequenos povoados de pescadores que se vão instalar ali naquelas zonas temporariamente enquanto pescam o bacalhau, que lá está. Claro. Iguaria portuguesa que não existe nas águas portuguesas, o que é engraçado. Sim. Mas que mostra realmente que não há uma política oficial para essas áreas, porque não há um interesse, não está virado para aí. Há bocadinho, Roger, fizeste menção a uma expressão bué cenas. Aquela cena, o mundo é bué cenas, do Último a Sair. Confesso que não tinha essa expressão no meu totobola para este programa. Já a referência a José Gomes Ferreira tinha... Eu já tinha apostado que no meu totobola estava. Portanto, o que nos traz à próxima questão de Miguel Tavares, que no Twitter é Tram77 ou Tram77. Sei que têm falado em vários episódios neste tema, mas sendo a história relatada, entre aspas, escreveu o Miguel Tavares, por pessoas, quando é que tem existido mais rigor em não entrar em interpretações e como é que se tratam assuntos em que só existe o relatador? Portanto, se eu bem percebi, é uma questão virada mais para a forma da própria construção da história. Sendo que temos logo uma questão que é toda a história em interpretação, ou seja, a história enquanto ciência, porque a história acontecimento acontece, não é? Por exemplo, se eu agora de repente deixar cair a minha caneta, a caneta caiu, efetivamente, mas eu, quando for a reportar a queda da caneta, vou simplesmente posso dizer que não, a caneta caiu por descuido. Mas outra pessoa poderá dizer a caneta foi atirada. Portanto, isso são interpretações. O resultado final é que a caneta está no chão. Agora, tudo são interpretações até certo ponto, porque é assim que se faz a história enquanto ciência. Não existe grande documentação que tenha as suas conclusões por si, e quando tem os seus próprios problemas. Estou aqui a pensar, por exemplo, nas crónicas. As crónicas são história desenhada para ser história, ou seja, quando nós a utilizamos, estamos a utilizar textos que foram criados com um propósito, geralmente de elevar, de exaltar ou de esconder aquilo que seja menos positivo. E por isso, sei que no teu caso também é um bocadinho o mesmo, Roger. Eu prefiro quando se pode usar documentação mais inócua, ou seja, documentação que não foi desenhada para ser história. Mas mesmo essa documentação tem os seus problemas, porque aqui o problema é sempre... problemas de interpretação, exatamente. E qual é a origem das fontes históricas que nós utilizamos? Porque obviamente que seja uma crónica, como estavas a dizer, e uma crónica tem um propósito e é paga com um propósito, não é? Um cronista vai relatar aquilo para o qual está a ser pago, ou tem um objetivo. Mas mesmo essa documentação administrativa tem um ponto de vista, e isso coloca-se muito hoje em dia, sobretudo no estudo dos impérios coloniais, porque é documentação produzida em contexto colonial, da perspectiva do colonizador, e portanto traz consigo uma certa leitura. E aqui o problema é realmente essa visão unilateral sobre os acontecimentos. O que tem que ser feito é um trabalho hermenêutico, ou seja, de interpretação, de questionamento das fontes para chegarmos ao outro lado. Porque o problema é também quando só temos documentação para um dos lados, que é o que acontece muito frequentemente. No teu caso, que eu sei, Paulo, nas questões de Marrocos, sobretudo nas... Muito frequentemente. E para as minhas também, quando eu estou a trabalhar o Império Português na Ásia, muitas vezes só temos fontes
fontes do lado português. E a partir dessas fontes é que temos que tentar perceber o outro lado. E isso às vezes é muito difícil e às vezes é mesmo impossível. Não é? E temos que ter noção que às vezes é impossível e outras vezes não passa de uma hipótese interpretativa nossa que pode não ter sido, só que nós não temos outras fontes. Claro que, além de ser é preciso, obviamente, um certo treino, é preciso olhar, é preciso saber olhar, mas é muito interessante ver como, na realidade, grande parte daquilo que nos questionamos às vezes está lá, mas nós não estamos a olhar da forma correta. Aliás, um dos próximos episódios do podcast, o próximo vai ser sobre uma dessas matérias esquecidas, fazemos já um spoiler, que, enfim, sobre uma comunidade que tem sido muito marginalizada na história, mas que aparece na documentação, mas que é preciso olhar para a documentação dessa perspectiva. E claro que, por exemplo, uma coisa é as fontes de origem portuguesa, colonial neste caso, e há fontes do outro lado. Muito poucas, claro, mas há. Eu lembro-me, por exemplo, que para a minha tese de doutoramento há muitas fontes portuguesas, claro, eu estava a estudar um governador da Índia portuguesa e havia umas crónicas árabes e indianas, escritas em árabe, sobre o mesmo período. E claro que se tem a ideia que tem que se olhar para o outro lado. E tem, obviamente, só que na realidade as fontes produzidas pelo outro lado estão tão manipuladas ou mais do que as crónicas, aquelas que nós já estamos a utilizar. E, portanto, tal como é preciso ter atenção sobre a forma como se utilizam as fontes, é preciso ter atenção sobre como se utilizam as outras fontes, ou o outro lado, quer que isso seja. Sim. O desejável é ter esse cruzamento de fontes, não só entre tipologias diferentes, ou seja, fontes literárias, fontes administrativas, e também entre fontes com diferentes origens. Claro. Estavas a dizer, e eu lembro-me, por exemplo, em Portugal nós temos capítulos de cortes, ou seja, as cortes são reuniões da nobreza, do clero e dos conselhos em que expõem os seus problemas, dos povos, em que expõem os seus problemas à crua, e frequentemente há uma questão que é: até que ponto é que os capítulos dedicados aos povos, precisamente, refletem as necessidades do Conselho como um todo, ou seja, e não refletem apenas as necessidades de uma elite que governa os próprios conselhos. Portanto, é outra questão que também já vi levantada e que é muito interessante, porque, afinal, quem está a enviar representantes é o Governo Municipal. E será que o Governo Municipal representa todos os municípios? Será que representa no século XXI? Eu que vivo em Lisboa. E ainda mais se pensarmos no século XV. Será que representava no século XV? Claro. São questões pertinentes e, portanto, tudo é interpretação. No fundo é isso que nós estamos a dizer. Tudo é interpretação. Umas melhores, outras piores. Umas mais rigorosas, outras menos. Não, e tem que haver, portanto, é sobretudo um trabalho metodológico que é necessário fazer para ultrapassar estes problemas da origem das fontes. Neste episódio 100 vamos agora para o tempo dos mais novos. Tempo dos mais novos! Que no mítico tal canal foi muito bem caricaturado como o tempo dos mais velhos. Que boomer. Adoro a tua luz, a tua cor, o teu sinal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Mas dizia eu que vamos então para o tempo dos mais novos por causa da questão que foi trazida pela Rita Martins no Twitter, mas que não é dela. Diz ela: costumo ouvir-vos com o meu filho Vicente, de 11 anos, e perguntei-lhe se ele vos queria fazer uma pergunta. E aqui fica a pergunta do Vicente. Nos séculos XIV e XV, quais eram as civilizações mais importantes em África? Uma excelente pergunta do Vicente. Lá está, até porque a África é sempre um bocadinho esquecida, apesar de nós no podcast termos feito um esforço de falar de diferentes países, diferentes reinos em alturas, nas alturas oportunas. Falámos do Mali, já falámos de Angola, já falámos da Etiópia. É verdade, há uma série de potências nesta altura. Se pensarmos no norte da África, que é sempre importante fazer esta distinção, porque o deserto do Sahara acaba por ser uma grande barreira entre estas civilizações, entre as civilizações islâmicas e mais arabizadas do norte da África e depois as civilizações africanas propriamente ditas da África subsaariana. A norte temos inegavelmente o Egito mameluco, nos séculos XIV e XV, uma grande potência que vai conseguir expulsar os cruzados de vez da Terra Santa, da Palestina, e que é sem dúvida alguma uma potência até inícios do século XVI, quando é, como sabes, Roger, como bem sabes,
subjugada pelo Império Otomano, Sim, que também já falámos aqui. mas não antes de ir importunar os portugueses na Índia. Portanto, Sim. veja-se como o próprio Egito vai à Índia para tentar expulsar os portugueses, o que é curioso. Temos também o Mali, já aqui falámos por ocasião do reinado de Mansa Musa, no século XIV. Sem dúvida alguma, um dos monarcas mais ricos da história, embora estas contabilidades sejam sempre difíceis de fazer. Um sujeito também muito interessante. Ali na zona do Mali também vai aparecer mais tarde o Império do Songhai, que vai ser importante sobretudo mais na fase final da Idade Média e entrar no período moderno. Ali bem perto também temos o reino do Benin. Tem as famosas placas do Benin, Exatamente. Também, já aqui falámos delas também nos nossos episódios. Um reino também muito sediado e com muita importância ali na zona costeira, ali no que é hoje a Nigéria, o Benin, o Ghana, a Costa do Marfim, por ali. E também, claro, sem esquecer o Congo. O Congo, que vai ter uma relação muito curiosa com o próprio Portugal, porque em finais do século XV o seu rei vai se converter ao cristianismo. Sim. E vai ser o Afonso I de Portugal. Exatamente. Afonso I do Congo. Afonso I do Congo. E é curioso também, traremos sem dúvida o Congo aqui algum dia. O Afonso mesmo, que é uma personagem muito interessante. Lembro-me de ver alguma documentação em que a certa altura, creio que já não é o Afonso I, mas é o seu sucessor, vai ter uma guerra contra alguns inimigos. E na carta enviada ao rei de Portugal a explicar o que sucedeu, relata precisamente um milagre cristão. Portanto, teria aparecido Santiago com as suas hostes de cavaleiros de branco, e foi assim que ele venceu a batalha. Portanto, é engraçado como ali, naquilo que é mesmo hoje também o Congo e partes do norte de Angola, se vai imprimir estas ideias cristãs ao ponto de repente vencer uma batalha com o apoio divino. É muito engraçado. E, portanto, muito obrigado por esta questão, e sem dúvida alguma voltaremos a alguns destes reinos a dada altura no podcast. Bom, temos ainda mais uma pergunta dos nossos ouvintes, mas não vou fazê-la agora, não vou colocar-vos essa questão agora, fica para mais daqui a pouquinho. Agora, vamos tentar então saber o que é que podemos ouvir daquilo que os nossos ouvintes não ouviram. Paulo. Bom, nós temos uma série de bloopers, que é uma pequeníssima seleção. Havia muito mais para colocar aqui, mas decidimos não ter um episódio de 10 horas só com erros nossos, o que daria. E por isso começamos pelos primeiros episódios, onde ainda éramos novatos. Pelo menos nestas andanças ainda se notam muitas nossas hesitações. E também se nota o respeito que ainda tínhamos um por outro, que agora já não existe. Eu achei muita piada, porque um dos bloopers diz, acho que estou a interromper, e depois já há outros que eu digo assim, desculpa interromper. E agora já ninguém pede desculpa por interromper, já não há qualquer preocupação, o que é bastante cómico. Agora já é como um casal casado há demasiado tempo e já desejamos a morte mútua. Bom, e portanto deixamos aqui, vão ouvir em seguida estes pequenos excertos do nosso primeiro e segundo episódio dedicados, recordo, a Fernando Magalhães e à peste negra. Acho que nós temos aqui isto numa cassete, espera aí. Ora, aqui está. Já vou carregar no play. Falaremos não só de história de Portugal, como também de história mundial, a partir dos mais recentes estudos. E para começar, escolhemos falar de Fernando Magalhães, um tema em voga por estarmos a meio das celebrações dos 500 anos da sua famosa viagem. Não, calma, é só estás a falar um bocado rápido, mas ok. Roger, começamos então com um pouco... Corta. Roger, começamos então com um pouco... Está muito mal escrito. Corta. Roger, começamos então com uma explicação sobre o contexto em que se inserem Fernando Magalhães e a sua viagem. O Fernando Magalhães, portanto, insere-se naquilo que nós... enfim... Está a começar a correr mal, não é? Take two. Só para esclarecer uma coisa, uma tensa, uma moradia, portanto, gostava que explicasses um pouco o que é. Achas que é necessário? Porque eu já disse que é aquilo a que ele tem direito enquanto é fidalgo. Acho que não vale a pena estarmos a perder tempo com isso. Acho que é um bocado... Está bem. Pois, exato, não, mas como eu já expliquei assim muito brevemente que é aquilo que ele tem direito enquanto é fidalgo, não sei. Então pronto, continuando. Desculpa, não te quero interromper, mas não seria melhor dizeres Carlos I, já que ele só é Carlos V a partir de 1920? Eu prefiro o Carlos V. É como o Filipe II e o Filipe I, quer dizer, toda a gente o conhece como Carlos V. Carlos I eu acho que é uma
nacionalista espanhola qualquer sem cabimento. A sério, pá, não, Carlos V. Está bem, mas então não digas Carlos V de Espanha. Tá bem. Porque de Espanha sou o primeiro. Eu não disse Carlos I, coisa. Disseste Carlos V de Espanha. Eu vou voltar atrás então. Já não me lembro onde é que estávamos, mas pronto. E agora tudo. Onde é que a gente agora se apanha? Estavas a começar a falar sobre Tordesilhas. Isto interfere na presença portuguesa na Ásia? Sim, porque... Pronto, então tu fazes a pergunta sobre... Queres que repita? Não, tu tens a tua pergunta e a gente corta a partir daí, não é? E corta no Audacity. 3, 2, 1... E portanto eu vou voltar atrás. A introdução estava boa, mas depois a entrada para a tua parte estava... Perdeste. Sim. Para começar então a falar sobre este assunto, convém saber mais sobre a sua origem. Paulo, o que é que tu achas? Não é o que tu achas, é o que a historiografia diz. Portanto, isto tem que se f***das. Ai, Deus do céu. Okay. Para começar, vamos falar então um pouco sobre a origem desta pandemia do século XIV. Paulo, o que é que a gente sabe sobre ela? Como é que ela surgiu? Mesmo Custa, não custa? Pois... Geograficamente não estariam muito enganados. Já vimos que... Volta a fazer... Foi demasiado... Geograficamente não já muito enganados. Pronto. Tenta não falar quando engoles. Isto soa muito mal agora dito. Sim. É, porque faz tudo... E percebe-se a coisa. E há, claro, o nosso jeito natural para as línguas, sobretudo o meu, não é? Onde temos uma cena que ficou famosa entre nós numa miscelânea histórica perdida a algures, uns bons 10 minutos a tentar dizer o nome do sítio onde Shakespeare nasceu, em Inglaterra, Stratford-upon-Avon, e que ainda hoje falamos disso. Também me lembro desse, de facto. E que foi falado durante muitos outros episódios. Foi um episódio bastante cómico. Portanto, aqui tem uma boa dose de Stratford-upon-Avon. Espera, E ainda assim não serve. E ainda assim não chego lá. Enfim, é daquelas coisas. espera, porque eu acho que isso Não dá para está. mais. Eu acho que isso está numa cassete diferente. Espera aí. É esta. Que boomer. Lá está, só temos este registro do seu batismo em Stratford-upon-Avon. Em Stratford... Espera aí. Avon. Eu sei, sim. Vou só dizer o nome Stratford. da localidade. Está bem, Marco? Podes dizer Stratford-upon-Avon. Posso, Marco? Em Stratford-upon-Avon. Rito, Paulo. Rito. Sim, eu só devia dizer Stratford, que era como aparecia na documentação. Portanto, hoje em dia é que é conhecido como Stratford-upon-Avon. Avon, Paulo. Vou tomar nota da fonética. Von. Upon Avon. Por isso é que eles não dizem o upon, é up on. Porque eles faziam a cena de up on. Pois? É daí que vem o up on. Portanto, Stratford-upon-Avon. Sim, sim. Em Stratford-upon-Avon. Upon. Que... O Paulo é que disse upon? Espera aí que isto vai para os bloopers, tipo, para o final do ano. Stratford-upon-Avon. Sim. Em Stratford-upon-Avon. Upon. Sim. Podes dizer up on. Sim. Up on. Up Sim, on. sim. Upon Avon. Sim. Em... Isto não é... Já estar aqui a estragar isto tudo. Espera aí, porque o Paulo desligou a câmera, mas já sei a cara que ele está a fazer. Vergonha. Stratford-upon-Avon. Vou-te pagar um bilhete para Stratford-upon-Avon. Eu vou-te cancelar. Só se me levares primeiro a Stratford-upon-Avon.
E sem esquecer os episódios sobre as invasões francesas, com ataques de riso inacreditáveis, intermináveis, por causa de nomes de pessoas ou de lugares. E eu prometo que nós não tínhamos bebido nada, nós não tínhamos tomado nada, nós estávamos a gravar no nosso horário normal, muito cansados, mas claramente disparados para outra coisa que não necessariamente a história. Sim, isso é verdade. Isso, bom, não vale a pena dizer mais porque acho que estes certos mostram bem o que esses episódios foram. Portanto, esta é a última cassete que vocês me deixaram. Espera aí. Sim. Ai, o papel está a querer ficar. Vão formar-se várias juntas, como a Junta Governativa do Alentejo, com sede primeiro em Estremoz e depois em Évora, ou a Junta do Supremo Governo do Reino, com sede Daí a famosa expressão, originada neste período, eu é que sou o presidente da junta. Eu é que sou o presidente da junta. A sublevação de Évora foi duramente punida pelas ordens... É que se o Paulo se risse nesta, ainda podia ficar, Marco, estás a ver? Só que o gajo não tem piada nenhuma. And just look how happy he is. A sublevação de Évora Sublevação de Évora. Eu é que sou o presidente da junta. com revoltas a eclodir por todo o reino... Eu vou dizer. Com revoltas a eclodir por todo o reino... Eu é mais bolos. Eu é mais bolos, não é? Serenity não. É a minha especialidade, é mais bolos. E... Com revoltas a eclodir por todo o reino, Junot não tem mãos... Não vou dizer. Ok, Roger, desliga-te, Roger. Tu não, só desajudas. Vá. Posso? Com revoltas a eclodir por todo o reino, Junot não tem mãos a medir e em... Com revoltas a eclodir por todo o reino... Com revoltas por todo o lado, Junot não tem mãos a medir e Boisson ainda menos. Não, isto já foi demasiado. Além de que deixaste fora o facto de que foi durante a preparação desta campanha em Baiona que foram inventadas as cuecas Baiona. Não é preciso dizer mais porque toda a gente já conhece as cuecas Baiona. E quando é que entra finalmente em Espanha? A partir de Baiona? Em finais de outubro, o exército francês atravessa os Pirineus. Desliga a câmara. Se te queres rir, desliga a câmara. Em finais de outubro, o exército francês atravessa os Pirineus. Desculpa, Marco. Olha, agora a sério, se calhar mais vale não dizer... Enviar a outros generais. Deveria enviar a outros generais. Não faz mal, eu não me... Vá. Seriedade. Que é para mostrar seriedade, como conseguimos dizer lápis sem nos rirmos. Não pode ser sempre a bandalhar. Lápis. Exato. Rainbow. Não, e quando acreditávamos que toda a gente ia sair melhor. Vamos. Quando puder. 21 de janeiro de 1809, este marechal recebe ordens bastante detalhadas de Napoleão. Deve invadir Portugal a partir da Galiza, tomando a cidade do Porto. O marechal Ney cobrirá a sua retaguarda, mantendo-se na Galiza para enfraquecer quaisquer eventuais sublevações populares. Assim que tomasse o Porto e atravessasse o Douro para sul, Sul devia enviar uma mensagem a 2 generais, Lapisse e Maupetit, estacionados em Salamanca, para invadir Portugal pela beira, a partir de Almeida. Roger, desliga a câmara. Nem sequer me vês, olha eu aqui. Podes recomeçar depois do nome deles. Estacionados. Sim. Mas deixaram moeda no parquímetro? Ou tinham via verde? Não. Estacionados em Salamanca para invadir Portugal pela beira, a partir de Estacionados em Salamanca para invadir Portugal pela beira, a partir de Almeida e daí seguindo para Abrantes. A meio caminho de Lisboa.
Não, isto era para depois pronto. ser o corte. Era para ser o teu corte. Era para ser o teu corte. Depois a piada do parquímetro e o meu riso falso. Ai, por favor. Em abril de 1809, 1.800 soldados e 5.000 milicianos portugueses defenderam a Ponte de Amarante durante 2 longas semanas de combates. Imagine-se, Os soldados não é? Ouvir música de Marante. Quando ela sorri para mim, eu gosto. Esta não pões mais. Esta é demasiado. E há muitos outros exemplos. Muito bem. E há muito- Muito bem. Bora. E há muitos outros exemplos que não necessitam de qualquer explicação, é só ouvir porque, enfim, estão aí os erros todos, as garalhas todas e as piadas, muitas delas sem piada, mas acho que os nossos ouvintes também já estão habituados a isso. Deste não tenho cassete, portanto vai mesmo pela via digital. Sim. Isso é a corneta do apocalipse, não é? Acabaram de cair os muros de Jericó. Exato. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 21 do Falando de História. Aqui estou eu, como de costume, Paulo M. Dias, com o meu colega Roger Luís Jesus. Estou-me a rir. Este aqui estou eu. Aqui estou eu, Manela Cassi. Queres que eu faça assim? Aqui estou eu, Manel. Fala Aqui, aqui estou eu, Roger Lee. Não vale a pena. E um dos grandes exemplos é a Crónica dos Feitos da Guiné, do Gomes de Antes de Zurara, escrita em meados do século XVI e que tem um objetivo que é... Escrita em meados do século XV e que procura destacar a importância do Eu sei, obrigado. Eu tenho o texto aqui, obrigado. Eu sei, é só para... Depois disso, só voltamos a encontrar referência explícita a tal na década de 1530, quando João de Barros, na sua obra Rópica Pnefma, criticava que se falava literalmente de pelotero, como se estivesse na Alpefalma. E quem as recebeu muito bem foi um certo Jan Hus, que começou a pregar... É pregar? Em parte, sim. Na década de 1530, ele aprofunda a sua teologia. Desculpa, eu percebi na década. Sim, eu também. Espalhar. E aqui estava a espalhar. Pensei que fosses perguntar se o próximo Papa se chamaria Misto. Papa Misto. Poderia voltar o Sisto, só que já não tem piada, porque já seria Papa Sisto V ou Papa Sisto VI. Mas o Papa Sisto I é genial. Papa Sisto IV? Papa Sisto IV? Mas, como bem sabemos, as ideias espalham-se muito rapidamente. E neste caso espalharam-se pela Europa, pela cristandade. Claro, Sai o diabo! Das Teufel! Achtung! E de resto, as revoltas em Espanha acabam também por servir de inspiração ao que vai acontecer em Portugal, precisamente durante este governo de Junot. Revoltaram-se em massa e em Portugal revoltar-se-iam em arroz. Sim, eles reuniram-se, mas ainda não para... Não. Sim, Afonso XI foi junto à fronteira... Foi a partir de maio... A partir de março... 1808... Ecloda em Espanha... Sim, Afonso XI foi Jumanha receber o outro Afonso. Foi Jumanha. Foi a Jumanha, ela foi a Jumanha. O próprio Dom João, que há mais de uma década... What exactly did you mean by that, Paul? No episódio de hoje voltamos ao período medieval e escolhemos centrar-nos num episódio da história What exactly did you mean by that, Roger? militar. Thank you. Tu queres intervir quando eu disser o teu nome? Como eu costumo fazer? Sim. Olá! Hello! Sim, pode ser. Olá! Obrigado. E até à próxima. Vemo-nos na próxima. Não nos vemos, Roger. Só nós é que nos vemos. Exatamente. Até à próxima. Too much ha ha ha. Computer shutting down now. Se os ouvintes estão neste momento com os ouvidos a sangrar, tudo bem, eu entendo. Agora vejam o meu lado, que sou o primeiro ouvinte de todos e tenho que ouvir
isto e até outras coisas. Portanto, Que mártir. certo. Mártir. Tenham Coitadinho, pena de mim. coitadinho. Tenham Sim, pena. esquecemos que contratámos um mártir. É verdade. O violino. E porquê a música do Jurassic Park? Tipo? Porque ele é uma aventesma. Bom, É justo. É eu justo. disse-vos há pouco que tínhamos uma última pergunta para vos colocar. Vou colocar agora. É da Carla Marisa Seixas, que vos questiona sobre para quando um outro livro. Na verdade, nós temos vindo a pensar num segundo livro desde que saiu o primeiro, o Atualizar a História, em 2022. Portanto, aí percebe-se também a nossa demora em fazer certas coisas. Agora, nós temos várias ideias para um segundo livro em conjunto. Verdade. Naturalmente temos publicado livros com outras pessoas desde então e continuaremos a fazê-lo porque, lá está, isto não é um exclusivo. Agora, se os nossos ouvintes tiverem interesse num segundo livro, façam-nos saber. Podem contactar-nos de várias formas. Até porque nós gostávamos de levar este novo projeto por diante, um dia, pelo menos. Não sei se já este ano, se para o próximo, se daqui a 30, logo veremos. Vamos ver. Fica no ar o mistério, mas já está pensado, não está ainda na forja, está ainda em mente. Falavas há pouco das cortes e o rei respondia aos pedidos com sim, não, ou fica em mente. Ou seja, logo vemos. Mas talvez, quem Logo sabe. veremos. Com esta resposta cabalmente exata da vossa parte, terminamos as nossas questões dos ouvintes. Resta-vos então terminar o programa. Programa 100. O nosso programa 100, que só cá estamos, claro, porque temos uns maravilhosos ouvintes que continuam a aturar-nos, a seguir-nos, e claro, também graças ao nosso Marco António, que nós agradecemos sempre, e aqui voltamos a fazer, até porque teve um papel mais ativo neste episódio. Dar voz ao povo. E claro, agradecemos aos patronos que já sabem, se querem juntar à nossa comunidade e apoiar-nos a partir de uma módica quantia de 2€ por mês, é só seguir o link que deixamos na descrição do episódio. O e-mail, como sempre, é falandohistoriapodcast@gmail.com e é tudo neste episódio 100. Paulo, queres dizer mais alguma coisa? Ainda não percebi do que é o episódio 100. 100 o quê? Ai, Deus do céu. Pois era sem piada. Na realidade, isto espremido é sem piada. Como a maior parte dos bloopers. Exatamente. Vemos para a semana. Vemos para a semana. Até à próxima. Até à próxima. Aqui também eu posso dizer até à próxima. Não podes. Faltava. Não te pagamos para isso. Menos 5€. Falando de História.